Sou a professora Maria Aparecida, sou discente do curso de Licenciatura em Biologia pelo Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, disciplina ministrada pela doutora Silvia. Hoje irei falar sobre os principais órgãos e seus tecidos. O corpo humano é uma estrutura complexa que nos permite realizar uma série de importantes atividades. É uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Assim como todos os seres vivos, com exceção dos vírus, os seres humanos possuem seu corpo formado por células que formam tecidos, os quais formam órgãos, que por sua vez formam sistemas. Vamos falar do tecidos. Tecido epitelial é um dos 4 tipos básicos dos tecidos animais, formado por células justapostas, entre as quais se encontra pouca substância extracelular. Como suas células não possuem vasos sanguíneos, os nutrientes são recebidos através do tecido conjuntivo. E mais à frente vamos falar também do tecido conjuntivo. E as principais características dos epitélios são derivados de ectoderma, do mesoderma e do endoderma. E os tecidos epiteliais são estruturas dinâmicas, cujas células são continuamente renováveis por atividade mitótica. A taxa de renovação é variável, pode ser rápida em tecidos como o epitélio intestinal, que é totalmente substituído a cada semana, ou lenta, como no fígado e brânquias. Em tecidos epiteliais estratificados, as mitoses ocorrem na camada basal do epitélio, a camada mais interna próxima à lâmina basal, onde se encontram as células tronco desses epitélios. E as características, falando mais um pouco sobre elas, as células epitélias quase não apresentam substâncias intercelulares livres entre si, em contraste com o tecido conjuntivo. A natureza coesiva de um epitélio é mantida por junções celulares. Essas são algumas características dos epitélios, tá? Tecido conjuntivo, ele é constituído por células de diferentes origens e funções, ou seja, são células bastante diversificadas. Essas células encontram-se dispersas em uma abundante matriz celular, cuja sua composição também é variável, sendo dependente do tipo de célula presente no tecido conjuntivo. Então, nós podemos citar alguns tecidos conjuntivos que podem ser, né? Como aqui na figura ilustra, adiposo, ósseo, sanguíneo, tecido cartilaginoso. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre das funções do tecido. O tecido, ele tem várias funções, né? Inúmeras funções na realidade. Entre elas, nós vamos citar algumas aqui, como sustentação, preenchimento, elasticidade, a defesa do organismo, transporte de gases e nutrientes, entre outras funções. O tecido muscular é um tecido de origem mesodérmica, caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas de fibras musculares. Característica conferida pela presença dos filamentos proteicos de actina e miosina. O processo de contração muscular é de extrema importância para o organismo, pois além de permitir a sua locomoção, possibilita a contração de diversos órgãos, influenciando diversos processos fisiológicos, como a digestão por meio dos movimentos no trato digestivo e a circulação sanguínea por meio da contração do coração e dos músculos esqueléticos, que comprime as veias, auxiliando no deslocamento do sangue de volta ao coração. E essas células musculares apresentam ainda tecido conjuntivo, conjugado à sua matriz extracelular. É constituído pela lâmina basal e fibras reticulares. Em algumas estruturas das células musculares recebe denominações especiais. A membrana das células musculares é dominada
Sarcolema. Seu citoplasma chama-se sarcoplasma. O seu retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. Então, como vocês podem ver também, essa figura, né? Essa imagem aí do tecido muscular, né? E, como foi dito, né? As suas funções, que é a contração mesmo do músculo, né? Tecido nervoso, ou também muitos conhecem como sistema nervoso, é o principal regulador de nossas funções, exercendo controle sobre quase todas as atividades ou eventos que ocorrem a cada momento no nosso corpo. Tal controle é feito através da transmissão de impulsos que percorrem os diversos circuitos e liberação de mediadores químicos através das numerosas terminações encontradas nas células, como a figura também retrata um pouco, né, do nosso tecido nervoso, as suas transmissões, né, que, como eu citei agora, que são numerosas nas células. E esse tecido nervoso, ele é sensível a vários estímulos que se originam de fora ou do interior do organismo. Ao ser estimulado, esse tecido torna-se capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e às vezes por distâncias relativamente grandes. O sistema nervoso é anatomicamente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos falar um pouco dos órgãos. Os órgãos do corpo humano são estruturas constituídas por dois ou mais tecidos diferentes, sendo responsáveis por realizar funções específicas no organismo. O corpo humano apresenta inúmeros órgãos, reunidos em sistemas que atuam juntos para o pleno funcionamento do organismo. E hoje eu vou citar 4 órgãos, né? Sabendo que são bem mais órgãos. Por exemplo, nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a laringe, pulmões, coração, vasos sanguíneos, rins, bexiga, ovários, útero, testículo, pênis, pele, cérebro e medula espinhal. Mas na aula de hoje vamos ver um pouco sobre o coração, o estômago, os rins e o pulmão. Vamos falar um pouco do coração. O coração é um importante órgão muscular formado principalmente por músculo cardíaco, que faz parte do sistema cardiovascular. Por meio da sua contração, garante o bombeamento do sangue para as diferentes partes do corpo. O coração é um órgão localizado na parte inferior do mediastinum médio. E uma curiosidade, o Dia Mundial do Coração é comemorado no dia 29 de setembro. Essa data visa conscientizar a respeito da importância de ter-se hábitos de vida adequados. Quando a gente fala em hábitos de vida adequados, seria o quê? Seria um exercício físico, seria uma caminhadinha leve, deixar o sedentarismo de lado, né? E começar a fazer com que o nosso coração ele se contrai, né? Tem as suas contrações, né? Começa a bombear mais, começa não ficar muito ofegante. Então, para que a gente possamos ter uma vida saudável, isso é uma garantia de saúde, né? E uma garantia da saúde do coração. Isso é só alguns exemplos que eu estou citando, mas tem muito mais outros exemplos de uma garantia melhor e de uma vida mais saudável, né? Vamos falar um pouco dos órgãos do sistema digestório. E então vamos falar um pouco do estômago. É um órgão do aparelho digestivo especializado em acumular e digerir a comida que ingerimos. O estômago é a parte mais dilatada do aparelho digestivo e se localiza entre o esôfago e o duodeno. Está localizado dentro da cavidade abdominal, em uma pequena área chamada de leito do estômago, na qual o estômago se encontra quando o corpo está numa posição supina ou deitada de barriga. E nesse órgão, que tem a capacidade de cerca de 2 litros em um indivíduo adulto, ocorre a transformação do bolo alimentar. É uma massa denominada de quimo.
Essa transformação ocorre pelo processo de digestão química realizada pela enzima pepsina e pelo ácido clorídrico ali presentes. Então, vamos falar um pouco do órgão do sistema respiratório. O pulmão são dois órgãos esponjosos localizados dentro da caixa torácica. Eles são de estruturas infláveis, localizados na cavidade, torácica, como eu expliquei. Nos pulmões encontram-se os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Em um indivíduo adulto, os pulmões têm capacidade de cerca de 6 litros de ar. No entanto, essa capacidade máxima nunca é alcançada. É uma respiração normal. O organismo troca com o meio apenas cerca de 0,5 litro de ar. Quando uma pessoa expira, o ar entra pela boca ou nariz e chega até os pulmões através da traqueia. Vamos falar um pouco agora do sistema urinário. Então, vamos falar dos rins. Os rins são dois órgãos localizados em ambos os lados da coluna vertebral, com o formato de um grão de feijão, medindo cerca de 10 a 12 centímetros, pesam cerca de 150 gramas cada, e dentre suas funções, podemos destacar a filtração do sangue, eliminando as excretas, regulando o volume de água e formando assim a nossa urina. E são três as principais funções dos rins, eliminar as toxinas ou dejetos resultantes do metabolismo corporal, como eu citei há pouco, a urina, o ácido úrico, manter um constante equilíbrio hídrico do organismo, eliminando o excesso de água, e sais, evitando assim o aparecimento de edemas, inchaços e até o aumento da pressão arterial. E atua como órgãos produtores de hormônios que participam na formação de glóbulos vermelhos, ou seja, a vitamina D, que ajuda a absorver o cálcio para fortalecer os ossos, e a renina, que intervém na regulação da pressão arterial. Atualmente, estima-se que 10% da população tem algum grau de doença renal. E esse número ele é bem mais redobrado, dobra mais. Temos que ter um cuidado maior com pessoas entre 65 e 75 anos, ou seja, com nossos avós, ou talvez até com nossos pais, E tem algumas medidas simples que é possível cuidar bem dos nossos rins, que é diminuir o consumo de sal nos alimentos, beber bastante água, cuidado na hora de utilizar algum medicamento, ou seja, devemos utilizar medicamentos receitados e indicado pelo médico, e não simplesmente chegar ali na farmácia e pegar e comprar qualquer medicamento, não. Porque causa danos à nossa saúde, E como a gente está falando dos rins, é uma causa grande aos nossos rins, E assim, e temos que estar sempre com a nossa pressão arterial boa, medindo ela sempre para ver como é que está a regulação, para que nossos rins funcione conforme ele tem que funcionar, Que para eliminar essas coisas aí que precisa ser eliminada, como os dejetos, e formando assim a nossa urina e uma urina saudável, que a gente fique saudável. Por fim, terminamos a nossa aula de hoje. Agora, para ficar mais fresquinho o conteúdo, para que todos tenham pegado um pouquinho o conteúdo, vamos ver aqui um exercício de fixação. Questão 1. Órgão responsável pelo bombeamento de sangue por todo o organismo? Letra A, pulmão. Letra B, cérebro. Letra C, coração. E aí, turma? Qual o órgão é responsável pelo bombeamento de sangue por todo o organismo? Letra C, o coração. Isso mesmo, turma. Vamos para a questão 2. Essas funções são de qual tecido? Sustentação, elasticidade, defesa do organismo. Letra A, tecido muscular. Letra B, tecido conjuntivo. Ou letra C, tecido nervoso. Quem arrisca? Letra B, tecido conjuntivo. Ou seja, esse tecido conjuntivo, ele é responsável pela sustentação, pela elasticidade, pela defesa do nosso organismo. Muito bem. Para a nossa questão 3 do nosso exercício de fixação. Essa questão, ela é uma questão bem chique, ela tem um desenho. Essa imagem é um órgão ou um tecido?
Lembrando que essa imagem ela é um coração. Esse coração é o quê? Um órgão ou um tecido? Então, o coração ele é um órgão. Vamos para a nossa última questão. Essa imagem representa qual tecido? Nossa, tá parecendo as imagens de desenho. Animado. Vamos lá, turma? Então, essa imagem ela representa o tecido nervoso. Por fim, chegamos no nosso último slide, que é o da bibliografia. Então, o que significa bibliografia? A bibliografia é um termo generalizado para designar a listagem das fontes de consulta, ou seja, todo o nosso conteúdo de hoje foi consultado. E eu gostaria que todos dessem uma olhadinha na bibliografia para que se aprofundasse mais no nosso conteúdo sobre os órgãos, sobre os tecidos, e que verificasse mais imagens, para que tivesse um aprendizado maior. E também na nossa bibliografia básica, nós temos a bibliografia que fala-se sobre a inclusão do autismo, né, na sala de aula. Que essa aula de hoje, ela foi feita com ênfase para a inclusão do autismo. Por isso que os nossos slides são todos azuis, são mais chamativo, atenção, as imagens são mais vivas, né? Cores muito mais vivas para que para aqueles que têm autismo possa adaptar, possa receber melhor a mensagem, o conteúdo, aquilo que foi ministrado em sala de aula. No entanto, eu, Maria Aparecida, explanei pouquíssimo o conteúdo e deixei mais para que vocês vissem, verificassem as imagens, né, do tecido, dos órgãos, como o coração, os rins, o tecido nervoso. E eu gostaria muito que todos vocês olhassem as referências bibliográficas, porque se tiver ficado alguma dúvida, esse conteúdo ele é um conteúdo extenso, né? E às vezes a gente quer aprender mais, quer mais. Então, assim, a bibliografia é para isso, ela é sugerida para isso, para que a gente tenha mais conhecimento, né? Aprofundar mais o nosso conteúdo. E agradeço a todos e a todas.